Mais uma vez, estamos em Zacarias capítulo 8. Será que finalmente vamos chegar à resposta de Deus? Estamos tentando ouvir, claro que todas as partes são importantes, fazem parte, tudo que Deus falou no capítulo 7 e 8 de Zacarias foi uma resposta à pergunta que eles fizeram. Mas nós sempre temos esse desejo de ter aquela resposta, deve ou não deve continuar os jejuns. E Deus demorou para falar e mesmo assim, talvez para alguns não foi exatamente uma resposta tão objetiva quanto queriam. Mas hoje, chegando ao final do capítulo 8, Deus vai fazer menção, ele vai falar assim, bom, então sobre os jejuns, o que vai acontecer com esses jejuns? Então, temos a oportunidade de entender a resposta, porque a resposta de Deus não é um simples sim ou não, e tem todo um contexto, toda uma base para essa resposta. Então, se a gente pulasse logo direto para a resposta em si, a gente não ia compreender bem. Então, esperamos que nós tenhamos um pouco mais de entendimento para que a gente entenda o que Deus realmente queria e o que Deus quer. É claro que em cada época a aplicação é um pouco diferente, o contexto, a situação é diferente, mas é interessante que estamos vivendo hoje no Brasil também uma situação em que tem muitas perguntas, tem muitos desejos, tem diferenças fortes de opinião, mas todos, eu creio que todos nós, toda a sociedade e principalmente a igreja, nós queremos uma resposta, nós queremos uma mudança. E esse assunto de jejum é muito atual porque muitos que estão buscando uma mudança de direção, mudança de favor de Deus sobre a nação, muitos estão falando, estão praticando jejuns. E como seria importante, as coisas são diferentes, nós não temos um Zacarias, um Ageu tão reconhecido, pelo menos, e não temos uma clareza tão definida para ouvir a voz de Deus. Mas, quem sabe, também está faltando fazer a pergunta certa, mas que nós pudéssemos ter. Eu estava meditando de novo nessas respostas de Deus, nós vamos falar sobre isso hoje, mas como seria maravilhoso se nós pudéssemos também ouvir Deus falar assim, bem, não quero bem assim, não é exatamente assim que do jeito que vocês estão buscando, porque é bíblico buscar, é bíblico jejuar, é bíblico clamar a Deus, mas como será que Deus quer falar, como é que Deus quer falar conosco hoje, o que Ele falaria sobre nossos jejuns, sobre nossas campanhas de súplica, sobre o nosso desejo, como naquele tempo, às vezes nós estamos buscando, mas buscando de uma forma errada. Deus não ficou bravo com eles porque eles estavam buscando de uma forma errada, mas Ele instruiu, Ele mostrou o que Ele realmente queria. Então, vamos pedir que o Senhor de alguma forma nos mostre naquela época o que Ele queria e qual seria a resposta e que de alguma forma nós possamos pelo menos saber melhor como buscar de Deus uma resposta para hoje, porque evidentemente nós não podemos simplesmente transferir uma resposta de uma época para hoje, mas são coisas que nos ajudam, são princípios, são caminhos de Deus que podem nos ajudar. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti a nossa vida, o nosso anseio por Ti, o nosso anseio para que o Senhor também faça uma intervenção, para que o Senhor faça uma obra de restauração, para que o Senhor prepare o caminho. Nós estamos vendo como o Senhor fez
tantas promessas naquela época, dizendo o que o Senhor realmente queria, para onde o Senhor queria levar o povo, e é o mesmo desejo. Isso nós podemos transferir para hoje, podemos entender da mesma maneira que o Senhor deseja, o que o Senhor desejava naquela época é o que o Senhor deseja hoje. Muitas coisas que eles estavam fazendo errado, nós estamos fazendo errado hoje. Então, Senhor, que a tua palavra e a tua natureza, o teu caráter, o teu coração possam ser mais conhecidos por nós, que nós possamos nos aproximar de Ti, que esse espaço que o povo deu, perguntando, Senhor, o que devemos fazer com essa prática de jejuns que a gente tem mantido durante tantos anos, que nós também possamos nos apresentar a Ti de tal forma que o Senhor possa também nos mostrar hoje o que é que nós estamos fazendo de errado, o que nós podemos fazer agora e o que o Senhor vai fazer, que nós possamos ter mais clareza sobre aquilo que o Senhor deseja fazer e para onde o Senhor está nos conduzindo. Pedimos isso mais uma vez em Teu nome, Jesus. Amém. Ok, então, só lembrando rapidamente o que nós já vimos da resposta de Deus. Nós vimos primeiro o que Deus não quer. Ele falou no capítulo 7, ele falou que os jejuns era uma busca, eles estavam fazendo isso para eles mesmos, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa daquilo que eles estavam buscando. Ele não especifica muito isso, mas podemos imaginar. Então, isso era algo que eles estavam fazendo de maneira errada. Eles estavam fazendo uma lamentação pela tragédia e não um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento ele é parte de uma atitude de coração, mas ele precisa trazer resultados práticos na nossa vida. Então, o jejum verdadeiro é o que vai trazer mudar essa falta de compaixão, a falta de justiça, falta de verdade entre eles. O que Deus queria deles é que eles não ficassem só lamentando as tragédias no passado, mas que eles pudessem entender por que aquilo tinha acontecido. Então, isso está no capítulo 7 de Zacarias. No capítulo 8, nós temos visto um pouco mais o que Deus quer. Deus começa falando, parece até meio fora do contexto, mas Deus começa falando sobre a paixão que Ele tem pela restauração de Jerusalém, pelo propósito que Ele sempre teve. Deus não se afasta de nós, Ele não julga, Ele não permite juízo sobre o seu povo porque Ele quer rejeitar, mas pelo contrário, Ele está procurando nos atrair a Ele. Então, ele queria que o povo não ficasse na lamentação, mas que eles ficassem olhando para aquilo que Deus quer fazer. Na oração de Daniel, em Daniel 9, que a gente aprende muito sobre isso, que Daniel se arrependeu pelos pecados, se identificou, mas ele clamou a Deus: Deus, volta o teu rosto para Jerusalém, começa a fazer uma restauração, volta a ficar conosco outra vez, porque esse é o desejo de Deus. Então, muitas vezes nós estamos indo atrás de outras coisas, talvez como o jejum para si mesmo, nós estamos jejuando para alcançar alguma facilidade, algum privilégio, alguma condição mais favorável para nós, mas o alvo de Deus é a sua paixão. Ele quer morar na terra. Todas as coisas devem contribuir e caminhar para que Deus possa vir e habitar aqui entre nós. Esse é o foco de todas as coisas. E o capítulo 8, nós vimos como ele desenvolve esse tema, ele fala como Jerusalém vai ser uma cidade habitada, com paz, e que ele vai restaurar seu povo. Ele fala sobre essas coisas. E depois Deus fala daquilo que Deus quer. Ele quer que a gente tenha a paixão dele, mas ele quer que a gente comece, porque a paixão de Deus é um alvo futuro.
Então, nossa paixão tem que ser a volta de Jesus, a vinda do reino dele. Mas nós podemos ficar passivos. Então, enquanto Jesus não volta, a gente não pode fazer nada. Não, ele falou assim: vocês têm que ter mãos fortes, vocês têm que ter coragem de se levantar e fazer o que Deus deu para vocês fazerem agora. Eles tinham uma obra naquela época, a reconstrução do templo. Mas em cada época tem algo que pode ser feito. Então, nossas mãos têm que ser fortes, e aí entra toda aquela questão de colocar a causa de Deus em primeiro lugar. Como Ageu falou com o povo também, vocês estão cuidando de seus próprios interesses. E enquanto isso acontece, eu não tenho como abençoar vocês. Não é o ambiente, não é o reino de Deus quando eu cuido de mim mesmo. Quando eu cuido dos interesses de Deus, e aí entende-se, os interesses de Deus envolve amor, compaixão, doação ao próximo, aqueles que são necessitados. Então, quando eu me entrego à causa de Deus, Ele cuida das minhas causas. Então, nossas mãos têm que ser fortes para colocar a prioridade no reino de Deus. E, como acabei de falar, essa prioridade de edificar a casa de Deus chega nesse ponto aí de que ele fala assim: vocês precisam praticar a justiça. Eu vou retomar aqui nesse ponto, a gente mencionou meio por cima na última aula, mas antes de ir um pouco adiante, de chegar finalmente à resposta de Deus à pergunta do povo, eu quero colocar assim, mais uma vez, isso é um foco importante aqui em Zacarias 8. E vamos lembrar que aqui em Zacarias é a terceira vez que Deus fala dessas coisas práticas. Eu não vou voltar e reler as outras passagens, mas vamos lembrar que na sexta visão, lembra que teve 8 visões nos primeiros capítulos de Zacarias. Então, na sexta visão, que fica no início do capítulo 5 de Zacarias, Deus mostrou um rolo volante, esse rolo era para mostrar como Deus iria julgar as pessoas que estavam fazendo algo que desagradava a Deus. E ele menciona 2 coisas que engloba muitas outras, mas ele falou sobre o furto, que é roubar, furtar, e o jurar falsamente. Então, as 2 coisas têm a ver com nossa relação com o próximo. Eu estou passando alguém para trás, eu estou tirando algo que poderia abençoar outra pessoa. Tem muitas maneiras de roubar que não são de entrar na casa de alguém ou de não assaltar uma pessoa e roubar. Tem muitas maneiras que nós tiramos aquilo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A nova aliança, como sempre, vai muito além da velha aliança, porque é uma coisa você não roubar o que pertence a outro, mas a nova aliança fala muito sobre não tirar do que é meu e dar para quem precisa. Para Deus isso é uma forma de roubar, assim como Deus fala em Malaquias sobre quando a gente não dá a Deus, nós estamos tirando algo que pertence a Ele, e Deus quer que a gente compartilhe. Isso é um tema tão central nas Escrituras, na velha aliança, na nova. Deus sempre está falando sobre o desejo que Ele tem que a gente divida, que a gente compartilhe, que a gente doe nossos bens, nossa vida, nosso tempo para quem precisa. Não tem como eu servir a Deus, eu colocar Deus em primeiro lugar, eu buscar os interesses de Deus sem fazer isso. Então, quando nós pensamos no alvo final de Deus e o reino na terra e Jesus voltando, Ele está falando, tem algo que vocês precisam fazer aqui agora. Então, em Zacarias 5,
Deus falou sobre isso. Em Zacarias 7, nesse contexto, quando Deus falou sobre o que eles estavam jejuando, mas não estavam executando, Zacarias 7, 9 e 10, não estavam executando justiça verdadeira, não estavam mostrando bondade e misericórdia para o irmão, estavam oprimindo a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. O que é oprimir? Oprimir é não dar condições, é não oferecer aquilo que poderia ajudá-los a ter uma vida suprida. Então, é como eu já disse, assim, roubar não é só tomar alguém que está nas mãos de outra pessoa, mas é não dar aquilo que a gente poderia, Deus deu para mim, para que eu pudesse administrar. E o que é administrar? É sempre dar para quem está precisando mais do que eu. Se a gente for pensar, eu olho para mim mesmo, estou fazendo muito pouco. Estou muito aquém daquilo que Deus quer nessa área. Então, Deus está falando sobre uma área muito prática. Então, aqui em Zacarias 8, ele também fala sobre isso. Eu vou pular diretamente para Zacarias 8, versículo 16, né? Porque Deus falou assim: vou voltar para Jerusalém, vou restaurar meu povo, vou virar as coisas, vocês vão começar a prosperar. Mas aí ele fala, no versículo 16, ele fala: são estas coisas que deveis fazer. Então, tem duas coisas práticas que Deus quer, além de nós abraçarmos a visão, a paixão de Deus. Deus está falando sobre duas coisas práticas: mãos à obra para fazer o que Deus nos chamou para fazer, alguma coisa que vai contribuir para a vinda do reino de Deus, para a volta de Jesus. Mas ele está falando assim, são essas coisas que vocês precisam fazer. Então vamos ver, qual que é a lista aqui? Sempre tem variações, mas é sempre o mesmo foco. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade, sejam justos. Não sejam injustos. O que é ser injusto? É favorecer mais uns do que outros. É não tratar as pessoas de maneira igual. Jesus falava assim sobre coisas simples, como cumprimentar, dar honra para uns e desprezar outros. Paulo falou sobre isso na igreja de Corinto, que na hora da ceia, uns tinham fartura para comer, chegavam outros que não tinham condições de trazer comida para aquela ceia que eles faziam juntos e ficavam sem nada para comer. Então, isso é ser injusto. Nós estamos sendo injustos, e mesmo em muitos aspectos. O que é ser justo? O que é falar a verdade? Eu não tenho tempo, e até estava assim, meditando bastante sobre isso antes da aula, pensando como que nós podemos aplicar isso melhor na nossa vida hoje. O que Deus está pedindo de nós? Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas. Deus quer que nós tenhamos paixão pelo reino, pela volta de Jesus. Mas Deus sempre fala, Jesus falou do segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. É a maneira que nós temos de amar a Deus e demonstrar nosso amor por Deus. É amar os filhos dele, é ser realmente, ter compaixão. Nós não temos compreensão, não temos perdão, não temos atitude de bondade com pessoas que têm dificuldades diferentes das nossas, temos intolerância. Então é muita coisa sobre a nossa relação, e isso começa com a família da fé. Na verdade, começa com a nossa família natural. Às vezes nós não tratamos os nossos familiares da maneira que nós deveríamos, não tratamos a família da fé da maneira que nós deveríamos, mas não é restrito a isso. Nós devemos tratar pessoas na sociedade, pessoas à nossa volta, com quem nós temos contato, porque isso é realmente viver o prenúncio do reino de Deus. Então, executai juízo com verdade, trazendo paz. Como nós precisamos de paz, como tem rixas, desentendimentos, amarguras
que precisam ser resolvidas, coisas dentro da própria família. Então, como nós podemos contribuir? Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, mas como nós podemos contribuir para que haja paz? Versículo 17: nenhum de vós pense mal ou maquine mal no seu coração contra o seu próximo. Às vezes a gente fala assim, eu não faço isso, eu não fico maquinando maldade contra meus irmãos, mas isso é muitas vezes uma atitude de amargura, de vingança, divisões na igreja. As pessoas maquinam mal contra aqueles que estão fazendo alguma coisa que a gente acha errado, que estão do lado errado. Hoje na política nem se fala quantas coisas são maquinadas de mal contra quem pensa diferente de nós. Então, essa atitude de pensar o mal, de entender que outras pessoas tenham motivações erradas e de começar a pensar o pior deles, e isso pode até se manifestar em palavras ou em atitudes. Então não é para maquinar, não é para pensar mal do próximo. Nem ame o juramento falso, que são falsas promessas. É falar coisas que você não sabe, que você não tem condições ou que você nem tem tanta intenção de fazer. Então são relações, entre as pessoas. Olha aqui, versículo 17 termina falando assim: eu aborreço a todas estas coisas, diz o Senhor. Olha só, no capítulo 7, ele já tinha falado quais são as coisas que, já vimos assim na folha anterior, que Deus não quer. Então, Deus já tinha falado, mas aqui ele fala de novo: não façam as coisas que eu não quero, porque eu quero vir. Deus está prometendo, eu venho morar com vocês, eu vou restaurar, eu estou prometendo mudar o tempo, mudar essa época tem épocas em que Deus está nos julgando, nos castigando, nos disciplinando. Tem épocas em que Deus não está endossando, não está nos abençoando, como igreja e talvez como indivíduos. Mas Deus está falando aqui, não, mudou, o tempo mudou, virou o tempo, não é mais isso. Mas ele, ao mesmo tempo, ele fala: não pratique, não continue nas coisas que me aborrecem. Então, eu vou só tomar um tempinho rápido, só para a gente aplicar isso um pouco mais. Eu vou ler um texto em Efésios. Eu vou ler dois textos, um em Efésios e um em 1 João. Efésios 4, inclusive, assim, Paulo aqui em Efésios está citando até mesmo essa passagem que ouvimos, que acabamos de ler em Zacarias, né? Então ele fala assim, Efésios 4, versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O engano o desejo, a cobiça, os apetites, os desejos da carne nos levam ao engano. Então, que ele fala assim, que a gente jogue tudo isso aí fora, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui também Paulo vai falar assim, o que é a justiça, o que é a prática que Deus quer. Nós fomos salvos pela graça, fomos renovados, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, mas o que é que isso vai produzir? O que Deus está buscando em nós? Nós temos nos acomodado como igreja com essa
pregação maravilhosa, com essa mensagem da nova aliança. Agora não é tentar guardar a lei, não é tentar guardar mandamentos que vai nos dar acesso à presença de Deus, à vida eterna, mas nós temos nos acomodado com uma vida que não agrada a Deus. E Deus está falando com Zacarias: eu não quero o jejum do jeito que vocês estão fazendo, eu quero que vocês abracem essa visão de que eu vou morar, de que eu vou trazer meu reino, mas no meio dessa visão e dessa esperança, eu quero que vocês vivam uma vida que é um prenúncio do reino, que já é um começo do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o ambiente de amor, é o ambiente de justiça, é o ambiente de verdade. Então, o que Paulo vai falar aqui? Vamos acompanhar aqui. Verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Exatamente o que Deus falou com Zacarias. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo. Eu acho que eu estou tentando assim, entender de que maneira hoje nós estamos praticando a mentira. De que maneira, que mentira é essa? É claro que envolve todo tipo de mentira, mas qual tipo de mentira é mais comum? O que nós estamos fazendo de errado? De que maneira nós não estamos falando a verdade? É uma relação de autenticidade, de ser genuíno um com o outro. Nesse capítulo mesmo, capítulo 4, um pouco antes, ele falou sobre falar a verdade em amor. Então, a nossa relação um com o outro, de tirar as fachadas, de tirar a hipocrisia, de tirar aquilo que não é um relacionamento honesto um com o outro. Então, fala a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Você vai mentir para quem faz parte de você? Você vai colocar uma fachada, uma máscara que não é verdadeira? Você vai tentar mostrar alguma coisa que não é? Eu estou assim perguntando para Deus de que maneira nós não estamos falando a verdade, porque é muito mais do que simplesmente assim, eu não menti, eu não estou falando nenhuma mentira, uma inverdade sobre algo que eu fiz, mas de que maneira nós não estamos vivendo essa verdade um com o outro. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. Versículo 28, aquele que furtava, as mesmas coisas que Deus falou com Zacarias, Paulo está falando aqui, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, aquele que de alguma maneira estava fazendo coisas desonestas, e a gente sabe que tem muitas maneiras de roubar, né? No comércio, em muitas situações, a gente pode roubar, como eu falei, sem pegar um objeto que pertence ao outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que é boa para edificação, não entristecer o Espírito Santo. Versículo 31. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia. Né? Malícia é você ter uma intenção, mas você não ser honesto sobre isso, é ser esperto. Sejam tirados de entre vós. E termina versículo 32 falando assim: antes, e é isso que Deus quer de nós, antes, sede uns para com os outros, benignos, compreensivos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E agora, bem rápido, 1 João 3, eu queria também, para a gente aplicar essa exortação, essa palavra de Deus, o que Ele quer de nós. 1 João 3 fala assim, né, versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, nós sabemos, essa carta de João
muito fortes sobre o amor, e ele vai falar umas coisas assim bem fortes aqui. Como eu disse, não é só não pegar o que é de outro, fazer o que é justo. Muitas vezes as pessoas muito justas, muito corretas, que nunca fazem nada de errado e que são muito certinhos, observam, guardam, não deixam de pagar o que deve, são sempre corretos nos seus compromissos. Muitas vezes essas são as pessoas menos compassivas. E quem tem muita compaixão, às vezes não é muito certo, não é muito correto, né? É muito aberto, muito liberal, mas também não é muito correto. Então Deus quer as duas coisas: verdade e compaixão, justiça e compaixão. Então é muito importante entender o que Deus quer de nós em relação à compaixão, ao amor. Então ele fala: Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Seguindo, 1 João 3,17: quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra. Tão fácil num culto abraçar alguém e falar: eu te amo, meu irmão, minha irmã. Mas não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então é mais ou menos isso, né? Ele vai ter muitas coisas aqui sobre o amor, mas assim, o fundamento é esse, né? Como que nós podemos dizer que estamos amando se nós não amarmos de verdade? E para Deus, essa compaixão, essa benignidade, esse não roubar, não oprimir alguém, não é só a gente não exigir que o pobre faça mais do que deve fazer, ou tirar algo que seria dele, mas é fechar o coração para não ajudar aquele que realmente precisa, sabendo que quem precisa muitas vezes tem problemas de caráter, tem problemas de vícios, tem problemas, muitos tipos de problema, e isso não nos isenta de procurar uma maneira correta de ajudar, ok? Então isso é só para a gente finalizar esse ponto aqui. Então o que Deus quer de nós? Ele quer esses 3 pontos aqui que nós estamos vendo aqui. Então, na verdade, aqui, agora nós queremos, eu fiz essa lista aqui, né, o que Deus quer, e agora falta uma coisa, porque nós poderíamos falar assim: o que Deus não quer? Falamos. O que Deus quer, e aí está sempre colocando meio que Deus na posição de alguém que está exigindo. Eu não quero que vocês façam isso e eu exijo que vocês façam essas coisas. Mas agora faltou uma lista importante que está muito, muito presente nesse capítulo 8 de Zacarias. Não é só o que Deus não quer e não é só o que Deus quer, mas também o que Deus promete fazer. Deus não está na posição de quem está simplesmente exigindo. Deus está na posição de quem está prometendo nos ajudar, prometendo fazer algo para mudar a situação. Deus não está dizendo jejuem mais. Lembra, a pergunta é sobre jejum. Sim, eu quero que vocês continuem jejuando, vocês precisam jejuar mais. Lembra sempre, né? Eu vou sempre repetir isso para não deixar um mal entendido. Não é que Deus não quer o jejum, mas Deus está falando: o jejum tem que ser combinado, tem que ser em harmonia com essas atitudes. E aqui nós temos que entender que existe, como sempre, uma relação entre nós e Deus. Deus promete fazer, Ele quer uma correspondência da nossa parte, Ele quer que nós o busquemos. Então tem algo que Deus vai fazer, tem algo que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer, na verdade, depende muito do que Deus vai fazer. Nós somos muito dependentes dele. Mas Deus faz, mas Ele quer algo que também corresponda. Então é sempre uma situação impossível de separar. Primeiro Deus faz isso, depois eu faço aquilo. Ou até agora há pouco eu estava lendo um chamado para
jejum nessas épocas que estamos vivendo e colocando assim como olha só, assim, é uma verdade, mas muitas vezes colocado assim de uma forma para a gente não entende corretamente a nossa relação com Deus, porque estava dizendo, nós precisamos jejuar para que Deus mude os rumos, para que Deus intervenha, para que Deus faça algo novo na nossa nação. E tudo que Deus faz é em resposta às nossas orações. Então, se a gente não orar, Deus não vai fazer. Então, sim, Deus espera uma atitude nossa, mas é muito importante entender duas coisas sobre essa afirmação. Porque quando eu falo assim, Deus não faz nada a não ser em resposta às nossas orações, isso coloca como se nós temos o comando da situação. Então, nós vamos orar, nós vamos jejuar e Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo. E não é essa a visão de Deus. Nós temos que jejuar e nós temos que buscar a Deus para que Deus nos revele o que Ele quer. E eu quero entrar e participar junto com Ele. Então, não é nem assim que eu tenho o comando da situação, eu jejuo e clamo a Deus, e Deus vai fazer o que eu quero. Mas Deus atende quando nós estamos atentos. Nós vimos no capítulo 7 que Deus falou assim, vocês não ouviram quando eu falei. Agora, quando vocês falam, ficam clamando, eu não vou ouvir também. Então, o jejum, quando a gente não busca a Deus para ouvir dele, para saber o que ele quer, Deus está falando, eu não vou atender. Nós não estamos no comando da situação que nós pedimos e Deus faz, e o que nós pedimos também precisa ser de acordo com o que Deus deseja fazer. O que Deus deseja fazer? Você sabe? O que é o momento? Qual é o momento? Para onde Deus quer levar? E o que vai realmente trazer uma mudança na situação? Então, claro, como eu falei, assim, a gente precisa da voz de Deus, a gente precisa ter contato com Deus para saber o que Deus quer nos nossos dias. Mas Deus está colocando muito aqui nesse capítulo 8, e eu acho que isso tem muita aplicação para nós. Deus está colocando aqui que Ele tem um propósito. E o propósito dele, vamos pensar naquela época, eles tinham até bastante apoio nessa época de Zacarias, eles tinham um certo apoio do império, dos governantes persas. Não era como Babilônia, que estavam contra eles. Então, Ciro, Darius, os governantes persas até tinham apoiado, Deus tinha favorecido nesse sentido. Mas eles estavam com muita dificuldade com, vamos dizer assim, os governos locais, porque abaixo do governo máximo da Pérsia tinha o governador da região de Israel. Então, tinha esses outros povos que combatiam, Nós vamos voltar em breve para o livro de Esdras e lembrar de como tinha governadores e povos que não eram os governantes máximos, mas eles mandavam naquela região. Então, eles estavam sendo perseguidos, eles pararam de fazer a casa de Deus por causa dessa oposição. E Deus não estava falando, eu vou dar poder para vocês combaterem esses adversários. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam se voltar para mim. Não estou dizendo que a gente não deve orar pelo governo, que a gente não deve votar, que a gente não deve buscar como cidadãos e como pessoas que querem o bem do país, nós devemos lutar para isso. Mas a chave que Deus mostra aqui, a chave para nós hoje, é o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo em nós. Por isso que ele falou assim, olha, vocês precisam se dedicar, em primeiro lugar, àquilo que eu estou mostrando, a minha prioridade, e
começar a praticar a justiça, praticar o amor entre vocês. Isso vai mudar o ambiente, isso vai mudar a situação. Então vamos ver aqui o que Deus promete fazer. É uma interação, é uma ligação, é uma parceria, é uma interatividade entre Deus e seu povo. Então Deus quer algumas coisas de nós, mas nós precisamos entender aquela lista anterior dentro do contexto que Deus promete fazer. Então isso aqui está tudo no capítulo 8 de Zacarias. Ele começa falando que ele tem grandes ciúmes, grande paixão, ele quer voltar para Jerusalém, e ele fala que ele vai restaurar Jerusalém, vai ser uma cidade de paz, uma cidade que todo mundo fica à vontade, sem sentir perigo, e que ele vai salvar o povo dele dos confins da terra. Então ele faz várias promessas. No início já estudamos isso, os primeiros versículos de Zacarias 8, ele está falando que ele vai realmente trazer uma restauração do seu povo. Agora, vamos lembrar uma coisa, para a gente aplicar para nós hoje. Quem gostaria que Deus restaurasse a igreja? A igreja, para algumas pessoas, a igreja está maravilhosa, está bombando, está crescendo, está tendo influência política, está tendo assim, muitos números, mas nós sentimos isso, em alguns aspectos não corresponde a esse período de Zacarias aqui que estamos olhando, mas quando nós olhamos para a igreja, pelo menos quando a gente compara a igreja com o que Deus quer, o poder, a unidade, a santidade, o testemunho para o mundo, nós sentimos que as coisas não estão bem, que a igreja não está restaurada, que a igreja não está realmente manifestando o que Deus quer. E eu não estou generalizando, assim, estou falando no geral, mas é claro que existem pessoas, comunidades que estão vivendo mais próximos daquilo que Deus quer. Mas o quadro geral da igreja é de divisão. O quadro geral da igreja é de não ter amor verdadeiro uns para os outros. O quadro geral da igreja é que nós não estamos dando testemunho de quem Deus realmente é. Então, quando nós oramos, Deus salva, restaura o seu povo, isso é uma oração bíblica, e Deus tem um sonho. E eu também quero sempre repetir que esse capítulo está falando sobre o que Deus vai fazer com Israel, mas tem uma aplicação para a igreja também. Então, Deus não tem mais nada para Israel, é só a igreja, e não é também que Deus tem só para Israel e Deus não tem um propósito para a igreja. São as duas coisas, e ele vai unir numa só. Não são dois povos, dois propósitos. Mas a salvação e a restauração que Deus promete em Zacarias 8, olha só, há 2.500 anos, Deus prometeu salvação e restauração para o seu povo. E isso não aconteceu até hoje. E a plenitude, o cumprimento dessa promessa aqui, em plenitude, o segundo item aqui, né? Ele quer habitar na terra no nosso meio, no meio do povo dele. Isso não vai acontecer plenamente até Jesus voltar. Então é muito importante quando nós oramos por restauração plena da igreja. A dificuldade nossa é saber, mas então não vai acontecer nada? A igreja vai ficar nessa situação, Israel também, vai ficar tudo assim até Jesus voltar? Não temos todas as respostas práticas, mas sim, vai acontecer algo. Deus prometeu que vai acontecer algo. Assim como o povo voltou da Babilônia nessa época, reconstruiu a casa de Deus, tem coisas que podem acontecer e devem acontecer antes da volta de Jesus, ok? Mas vamos lembrar que essa restauração plena de Deus, isso que Deus fala em Zacarias 8, eu vou habitar, versículo 3, eu voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Isso só vai acontecer, ele vem pelo Espírito Santo, ele traz mais a presença dele, mas ele só vai habitar pessoalmente
como vemos em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém descer e ele introduzir esse reino eterno, ok? Então, ele vai salvar, vai restaurar, ele vem para habitar. Isso são coisas que Deus vai fazer. Mas aí, agora a partir desse terceiro item aqui, Deus está falando sobre aquela época. Agora, né, não é, e nós mostramos essa mudança em Zacarias 8, a partir do versículo 9. Tem coisa dos primeiros versículos que Deus vai fazer antes. Ele vai reunir seu povo de volta. Tem coisas que Deus vai fazer antes. Mas a plenitude é só depois que Jesus voltar. Mas a partir do versículo 9, ele está falando sobre o tempo presente. E é isso que nós precisamos também ouvir hoje. O que Deus quer de nós hoje? O que Deus está nos conclamando para fazer? Naquela época, eles, mãos à obra, sejam fortes. Deus anima. Ele não só manda trabalhar e fala assim, não precisa temer, eu estou com vocês, eu estou junto. Se vocês entrarem no meu projeto junto comigo, eu vou abençoar, eu vou endossar. Então, como nós precisamos saber em que projeto, em que momento, em que situação que Deus quer para nós hoje? Como nós precisamos perguntar a Deus em que área, em que tipo de coisa o Senhor está falando? Animem-se, sejam fortes, põe a mão na massa. Tenham coragem, não temam, porque eu estou junto. A oposição não vai conseguir barrar vocês. E aí ele fala, eu coloquei aqui, que ele vai mudar, ele está prometendo, e não é uma promessa futura. Ele falou assim, já estou fazendo isso. Eu vou ler aqui, no versículos 9 e 10, ele fala assim, sejam fortes para construir a casa, não tenham medo, né? Agora vocês, antes porque vocês não estavam fazendo, as coisas não estavam dando certo, e aí no versículo 11 ele fala, mas agora, olha como é importante, agora, Deus está falando assim, é agora, não é futuro, mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias. Isso mesmo na época que eles voltaram de Babilônia. Ele falou assim, não vai acontecer mais isso, que vocês plantam e não colhem, que nada dá certo, vocês ganham para colocar numa bolsa furada, não progride, nada vai para frente. Ele falou assim, agora vai ser diferente. Versículo 12, a semente prosperará. A vide dará seu fruto, a terra dará sua novidade, os céus darão seu orvalho, farei que o resto desse povo herde tudo isso. Então Deus está prometendo mudar o tempo. Existem tempos. Isso, por exemplo, isso aqui não seria aplicável para o tempo da Babilônia. Isso não seria aplicável para o tempo de Jeremias, de Ezequiel. Eles estavam vivendo numa época que as coisas não iam dar certo e Deus estava mostrando. Vocês me abandonaram e agora eu preciso tratar com vocês e produzir uma mudança de coração. Mas Deus está falando assim, agora, ainda que tenham coisas para serem corrigidas, mas eu estou mudando o tempo. Então ele fala, agora vai ter essa prosperidade. Olha, eu vou continuar, porque tem vários versículos aqui que ele está seguindo nessa mesma linha. Versículo 13. E agora presta atenção. Ó casa de Judá e ó casa de Israel. O que quer dizer isso? Ó casa de Judá e ó casa de Israel. A gente costuma ler isso quase como um sinônimo. Judá, Israel, tudo a mesma coisa. Não era tudo a mesma coisa, porque eles viveram, 300 anos de reino dividido. Eles eram 2 reinos separados. Hoje a igreja está dividida em muito mais do que isso. Ó casa de Judá e ó casa de Israel. É interessante como a gente sempre fala as 10 tribos perdidas, porque as 10 tribos de Israel foram para o cativeiro, a gente não sabe o que aconteceu com eles depois. Mas vários
profetas de restauração, o próprio Ezequiel na Babilônia, Zacarias aqui, mais de uma vez, eles falam da restauração da unidade. Judá e Israel vão ser um só povo, não vai ter mais divisão. Você imagine só acabar com as divisões entre uma denominação e outra, mas divisões grandes, como entre católicos e evangélicos, entre cristãos e judeus, entre católicos e ortodoxos, e entre pessoas que fazem parte de uma igreja e pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma. Deus vai derrubar as divisões. Ele falou assim: ó casa de Judá e ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição. Por que eles eram uma maldição? Porque... E mais uma vez, assim, a gente pode pensar no povo judeu, escorraçado, perseguido, Inquisição, cruzadas, mas tantas e tantas coisas que aconteceram ao longo da história, e a gente olha para o povo judeu como um povo sofrido. Ser maldição é isso, eles são um exemplo de um povo que ficava vagando, se estabelecia por um tempo, as coisas iam bem numa região da Europa, da Rússia, de vários países, depois as coisas mudavam e de repente eles tinham que largar tudo, perdiam tudo. Muitos judeus na Ucrânia, e não só judeus, né, mas pessoas estão tendo que abandonar suas casas e tudo, ir embora. Então isso é uma maldição, é uma tristeza. Agora pense na igreja. A igreja, a gente tem essa sensação, talvez, no Brasil, alguns países do Ocidente, que a igreja está bombando, que a igreja está prosperando, que a igreja cresce em poder, em capacidade, em riquezas e em influência, mas a igreja não está bem. E a igreja demonstra algo para o mundo que o mundo não acredita. Nós somos, ainda que antigamente assim, ser crente era assim, você tinha até, as pessoas tinham vergonha às vezes de falar. Hoje as pessoas não têm nenhum receio, pastor, pessoas assim, têm influência, têm status, mas ao mesmo tempo, quanta vergonha de pessoas que têm esse nome, têm dado mau testemunho. Então nós continuamos sendo uma maldição, porque nós somos divididos, nós representamos muitas vezes um testemunho que não condiz com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. Então ele está dizendo: assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Então Deus está prometendo transformar, mudar o tempo de maldição para um tempo de bênção. Mais uma vez, essa promessa, isso tem uma coisa presente, tem uma aplicação presente. Deus quer voltar, Deus está prometendo, vocês vão começar a ter prosperidade nas lavouras, vocês, assim, as coisas vão cooperar, né? Tudo vai cooperar, em vez de tudo ser contra, tudo vai cooperar. Mas vamos pensar no que aconteceu com esse povo nessa época. Mudou, eles conseguiram se estabelecer, Deus trouxe assim, as profecias, elas têm um cumprimento parcial. Mas não mudou também, mais uma vez, não mudou no sentido pleno. Israel não se transformou num foco de bênção e prosperidade no mundo inteiro, e não aconteceu o que ele vai relatar mais para o final do capítulo. Então, o que Deus vai fazer hoje? Eu não sei, eu queria saber. O que Deus vai fazer com a igreja? O que Deus está fazendo com Israel natural? Eles mudaram a sorte. Deus mudou a sorte de Israel do século 20 para 21. Eles têm um país próspero. Eles se tornaram um país com tecnologia, com muitas riquezas. Mas percebe, não é uma prosperidade como Deus prometeu. Eles não vivem em paz. Eles têm muitos pobres. Eles não vivem na justiça.
Então tem muitas coisas faltando e não estão atraindo o mundo inteiro para conhecer a Deus através deles. Então, mais uma vez, nós estamos olhando para uma promessa de Deus. Deus fala de mudar o tempo. Isso pode acontecer, já aconteceu algumas vezes na história da igreja. Tem havido épocas em que Deus tem abençoado a igreja mandou missionários para muitas partes do mundo, já houve vários momentos bons em que Deus estava sorrindo para a igreja, avivamentos, mas não era uma coisa plena, não era uma coisa total. E nós vamos ver como essa bênção em toda a terra também vai ter um cumprimento mais pleno no futuro. Mas, de qualquer forma, Deus está falando que se colocar a causa dele em primeiro lugar, ele vai mudar esse tempo e eles não vão sentir tanta dificuldade. Deus vai começar a abençoar os caminhos deles, né? Versículo 14, não, final do versículo 13 ainda. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. 14, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como pensei, olha, Deus está falando assim, tem épocas. Então, assim como pensei, quer dizer, Deus determinou no passado, e a gente vê isso em Jeremias, Deus falou claramente com Jeremias. Só não adianta orar agora, porque eu não vou mudar. Assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Quer dizer, não adiantava orar, não adiantava jejuar, porque naquele momento Deus não ia reverter a situação. Assim pensei de novo, agora é outra época, Deus diz. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Então, no tempo de Zacarias, nesse tempo que ele profetizou, Deus mudou a sorte deles. E eles puderam fazer a casa de Deus e prosperar nas suas casas, nos seus negócios e ter uma vida mais em paz. Mas não era uma coisa plena, não era uma coisa como Deus vai fazer futuramente. Mas, de qualquer forma, isso aqui é a promessa de Deus. Então, Deus está falando o que Deus vai fazer e o que Ele quer que nós façamos. Então, intercalado com o que Deus quer, o que Deus vai fazer? Ele vai restaurar, mas Ele quer que a gente abrace essa visão. Ele quer habitar no nosso meio, mas Ele quer que a gente se dedique à construção da casa de Deus. Se nós queremos que Deus habite no nosso meio, nós não vamos começar a fazer a casa dele para que Ele venha morar? Ele vai mudar esse tempo de maldição para um tempo de bênção. E aí que ele fala, já lemos o versículo 16 e 17, é o que nós já vimos hoje. São essas coisas que deveis fazer. Então eu queria mostrar que isso é tudo intercalado. Deus vai fazer, mas Ele também espera a nossa resposta. Ele quer que a gente tenha uma resposta de correspondência a Ele. Agora dei um grande suspiro e estamos aqui no número 4, circulei aqui, porque aqui finalmente nós chegamos à resposta da pergunta deles. Nós gastamos, 4, 5 aulas para chegar até aqui. Então, versículo 18. De novo, até tem uma pausa na própria palavra de Deus para Zacarias. Deus tinha falado uma parte, falava outra parte. De novo, Zacarias 8:18. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Então, depois que Deus explicou tudo isso, depois que Deus mostrou essa interação e o que Ele pretende fazer, o que Ele quer que o povo faça, e no lugar do jejum, o que nós devíamos estar fazendo, e aí agora Deus vai falar assim, bom, então agora eu posso responder sua pergunta. Versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º, nós falamos sobre isso na primeira aula, tem cada um desses jejuns era por causa de uma data, de um acontecimento trágico. O jejum do 10º mês será para a casa de Judá. Então, o que Deus está falando? Olha, eu vou transformar esse jejum de cada um desses meses,
Cada um desses momentos históricos, cada uma dessas tragédias, esses jejuns serão para a casa de Judá gozo, alegria e festas alegres. Então, a resposta de Deus é assim. Na verdade, ele não falou assim, pare de jejuar agora. Ele não falou, mas ele falou assim, o que eu quero acima de tudo? Então, tudo isso que nós temos falado. Mas esses jejuns serão. Ainda não é tempo para isso. Não é tempo para isso ainda. Mas essas datas serão datas de comemoração. Serão transformados, esses jejuns serão transformados em festas de celebração. Então Deus está prometendo transformar de fato esses jejuns que olham para trás, que olham para as tragédias. Eu vou mudar isso, Deus falou. Eu vou mudar. Vocês não vão mais lembrar dessas datas. Nessas datas, vocês não vão mais lembrar das tragédias. Nessas datas, vocês não vão mais ficar pensando, ai, como Jerusalém foi destruída, que horror, como nessa data eles invadiram, nessa data fulano foi assassinado, nessa data isso aconteceu. Não, ele falou assim, vocês vão comemorar datas de alegria, festas de celebração. Por que celebração? E aí, agora, ele vai falar o que vai acontecer. Então, nós temos o propósito de Deus, nós temos o que deve ser feito agora, e ele fala assim, se aqui tem uma certeza, Deus vai fazer isso. É difícil a gente entender assim, Deus vai fazer isso. Então, eu não preciso fazer nada, porque Deus vai fazer isso. Não. Se eu quiser fazer parte, a questão é essa. Se eu quiser fazer parte, eu preciso corresponder, eu preciso abraçar essa visão, eu preciso querer essa vida, porque ele vai falar isso agora, olha, terminando o versículo 19, vou transformar essas datas em datas de alegria. E aí ele fala, final do versículo 19, portanto, mais uma vez, não se esqueçam, amai a verdade e a paz. Isso engloba tudo que ele falou sobre o que ele quer da nossa vida um com o outro. Nós cremos na promessa de Deus. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que ele vai trazer seu reino e vai resolver todos os problemas. Mas, portanto, se você tem essa esperança, se você crê que as datas dos jejuns vão ser transformadas em datas de celebração, se nós cremos que Deus vai restaurar Israel, Deus vai restaurar a igreja, Deus vai transformar Israel e a igreja numa bênção para toda a terra, se nós cremos nisso, então eu falo assim, portanto, amem a verdade. O que é a verdade? Tudo que ele falou, de não praticar mentira, de ser verdadeiro, de amar a paz, o perdão, todas as coisas, todos os aspectos, que é um resumo. Mas o que ele está dizendo, se você realmente tem essa esperança, então você pode começar a viver um sinal do reino, um prenúncio do reino desde agora. Agora, o que vai acontecer? Ele já falou, eu vou restaurar Israel, eu vou habitar no meio de vocês. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de guardar muito forte no nosso coração. Nós sabemos que Deus procura um povo, Deus procura algumas pessoas no meio de uma terra, como no tempo de Noé, no meio de uma terra que está cada vez mais corrupta, mais depravada. Sempre a história foi que o povo de Deus é um remanescente, são poucos, o caminho da vida é um caminho estreito. Nós sempre temos essa síndrome de que nós somos poucos e a maioria Deus vai rejeitar, a maioria Deus não quer, Deus só quer seu povo. É como se fosse assim, a gente é chamado sim para anunciar o evangelho, nós queremos que todos aceitem, mas nós temos ainda essa ideia assim, de que Deus é um Deus de poucos e que Deus nem se interessa muito, que
que pereçam todos, que vão para o inferno, os que não querem aceitar Jesus. A vinda de Jesus vai ser para matar todo mundo. Sim, vai ter juízo, sim, vai ter juízo sério para aqueles que se levantam contra o reino de Deus. Vai ter um grande embate final entre o reino dos homens e o reino de Deus. Tudo isso é bíblico. Mas também é bíblico de que Deus quer usar um povo pequeno, Israel, a igreja, poucas pessoas, um pequeno grupo, para trazer o amor de Deus a todos. Porque nós não sabemos exatamente como, né? Claro que vai ter uma separação entre uns e outros, mas a visão de Deus é que Ele vai ter um povo escolhido que vai ser um povo sacerdotal em favor dos outros. O objetivo de Deus é trazer a si mesmo todos os povos, todas as nações, Israel como luz para as nações. Eu não tenho tempo, evidentemente, para explorar alguma dessas passagens, mas eu vou ler aqui primeiro em Zacarias, esse final do capítulo 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele falou assim, os jejuns vão ser festa e celebração. Por quê? Porque ao invés de pensar como as nações nos destruíram, foi isso que aconteceu. Babilônia, uma das outras nações. Israel foi vítima da Síria, do Egito, né, da Babilônia. Futuramente, Israel seria vítima também da Grécia, de Roma, de tantas outras nações na história. Então, ao invés de Israel ser castigado, ser perseguido, ser destruído por outras nações, olha, por que nós vamos celebrar? Nós lamentamos porque Babilônia nos destruiu, mas agora nós vamos celebrar porque vai ter um movimento inverso. Não mais de nações vindo contra Israel. Não mais de Babilônia vindo para destruir Israel. Olha o que vai acontecer. Por isso que vai ter celebração. Por isso que não vai ter mais jejum nessas datas. Olha só. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz. Deus está falando. Vai acontecer isso. Ainda virão povos, habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. E isso vai ser um movimento mundial. Versículo 22. Assim virão muitos povos, poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos, suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia pegarão 10 homens. É um número simbólico, mas significa de todas as nações, de todas as línguas das nações, ele fala. Pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla das vestes de um judeu. 10 homens vão atrás de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que inversão do antissemitismo. Hoje nós temos pessoas de quase... O antissemitismo contagiou todos os países, até os países, sim, países que foram muito amigos, como os Estados Unidos, ou aqui no Brasil, na Europa, muitas épocas eles receberam os judeus, mas sempre volta a ter antissemitismo, sempre tem preconceito, sempre tem perseguição, sempre tem atitudes contrárias, sempre tem, nas Nações Unidas, centenas de países, às vezes, contra Israel, dezenas, centenas. Então, nós temos uma situação sempre contra, e como eu falei, sempre tem um paralelo com a igreja. Mas aqui ele está dizendo, vai inverter.
não vai ser mais 10 línguas diferentes contra os judeus. Não vai ser todas as nações, que isso ainda vai acontecer pelas profecias, ainda vai acontecer que as nações vão se unir contra Israel, mas nessa época vai mudar. E todas as nações vão querer conhecer a Deus por meio de Israel. Israel vai ser a luz, de verdade, a luz das nações. Deus vai atrair a si todos os povos por meio de Israel, e a igreja fazendo parte também, porque isso aqui é o novo homem, isso aqui é a nova nação, isso aqui é a comunidade de Israel que compreende também, que inclui também os gentios. Então, só vamos ler, teriam vários textos, mas eu vou ler um texto muito conhecido, que é Isaías capítulo 2, e vamos lembrar que essa promessa realmente é para depois da volta de Jesus. Esse cumprimento, essa celebração não vai acontecer antes. Mas também lembre que sempre tem prenúncios, sempre tem antecipações. Aquilo que vai acontecer no futuro, pequenas amostras podem e devem acontecer antes da volta de Jesus. Esse testemunho, essa atração, a igreja tem que parar de ser um povo que dá repulsa em outros, aqueles que não fazem parte. Nós temos que ser uma comunidade de amor, nós temos que ser não uma comunidade que faz todo mundo pensar que nós odiamos os homossexuais, que nós odiamos pessoas que não acreditam como nós odiamos outras religiões. Nós temos que ser um povo que atrai, nós temos que ser um povo que as pessoas vão dizer: eu quero estar com você porque Deus está com você. Então isso são cumprimentos parciais, mas essa plenitude, como nós podemos ver aqui em Isaías 2, é uma visão para o reino, para o milênio. Isaías 2:2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. Então, Deus falou assim: eu quero morar em Jerusalém. Eu quero morar entre vocês. Então se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Se engrandecerá por cima dos outeiros. E olha o que fala aqui, final do versículo 2. Concorrerão a ele todas as nações. Então, eu quero que eu estou entendendo isso. Para mim não tem como duvidar. Deus separou uma nação, Israel. Deus separou também a igreja no meio dos povos. Mas Deus não quer só Israel. E Deus não quer só aqueles que hoje fazem parte da igreja. Ele vai usar esse remanescente, ele vai usar esse pequeno povo para um dia trazer todas as nações. Vai haver juízo, vai haver um momento de acerto de contas, mas principalmente com aqueles que são responsáveis, com aqueles que são líderes, como fala em Salmo 2, os reis das nações que bravejam contra Deus. A ira de Deus é sempre contra os responsáveis, mas Deus quer os inocentes, Deus quer o povo, Deus quer as nações. Nós nunca podemos perder de vista, não só agora, que é para evangelizar todos os povos, mas Deus quer, eu não sei como é que vai ser, Jesus volta, tem aqueles que são ressuscitados e tem aqueles que não foram, então tem pessoas com corpos glorificados e pessoas que continuam com a vida normal, mas a visão que Deus dá em muitas profecias, e mesmo no livro de Apocalipse, e até o final da Nova Jerusalém, fala dos reis das nações. Então Deus sempre quer agregar. O desejo dele é habitar no meio de um povo, ter sacerdotes que levem o amor de Deus e que isso possa atrair as pessoas a Deus por nosso intermédio. Então, a casa de Deus, engrandecido acima de todos, concorrerão a ele todas as nações. Versículo 3. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó,
Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. E aí, versículo 4, ele fala, ele exercerá o seu juízo entre as nações. Repreenderá muitos povos, eles converterão suas espadas em arados. Então Deus vai governar, ele vai repreender, ele vai julgar, mas ele vai mudar. Ele vai acabar com a guerra, vai acabar com doença, vai acabar com corrupção, ele vai acabar com todas as coisas que afligem, que nos afligem e que são contrárias a ele. Isaías 55, ele fala assim, só para pegar o contexto, Isaías 55 começa chamando as pessoas que têm sede para vir às águas. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ele fala assim para inclinar os ouvidos, ele vai fazer uma aliança perpétua, ele vai restaurar a aliança que ele fez com Davi. E aí versículo 4, Isaías 55, 4 fala, vede, eu o dei quem? A nação, o Messias, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Jesus não vem para governar sobre a igreja só. Ele vem para governar junto com a igreja sobre toda a terra e trazer paz, e trazer unidade, e atrair todos a ele mesmo. Versículo 5, certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. É isso que Deus quer, nações. Ele fala de converter nações. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Bom, tem passagens, Isaías, os Salmos, talvez a gente leia só mais esse Salmo para encerrar. Salmo 22. Muitos Salmos falam de como Deus vai governar, que o desejo de Deus é governar sobre toda a terra. Salmo 22, versículo 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, essa é a visão de Deus, é isso que Deus quer. Nosso jejum, nossa súplica a Deus tem que ser pela causa de Deus, não por nossas causas, não achando que nós temos capacidade de dominar Deus para fazer o que a gente pensa que é certo, mas que nós tenhamos uma atitude, com jejum ou sem jejum, que nós tenhamos uma atitude de dizer, Deus, o que é que o Senhor realmente quer? Qual é o tempo? Como que o Senhor vai mudar esse tempo? Eu quero que o tempo mude para a igreja, para o Brasil, para o mundo. Eu quero que mude. Mas em que momento nós estamos? E como que nós podemos ter essa visão de Deus, daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele quer de nós? Nós precisamos colocar essa lista, o que Deus promete fazer, mas sempre voltar, o que Deus quer de nós? O que Deus está pedindo? Que a gente jejue? Sim. Que a gente busque Ele? Sim. Mas Ele falou assim, não é só fazer isso, vocês têm que fazer, realmente ter uma atitude, colocar o meu reino em primeiro lugar. Muitas vezes nós podemos querer uma mudança de rumo, uma mudança de tempo para a minha própria prosperidade, para a minha própria facilidade, para o meu conforto. E Deus está falando assim, o que é importante é que Deus não reina na terra, Deus não está aqui. E o que vai trazer Deus não é a mudança de um governo. O que vai trazer Deus é uma mudança dentro de nós, dentro da igreja. Então, que Deus nos ajude. Senhor, nós pedimos com todo o coração que o Senhor nos conduza, que haja mesmo essa mudança de tempo, mas que nós possamos entender melhor para onde o Senhor quer nos conduzir, qual é o momento.
o que o Senhor vai permitir que aconteça no Brasil e em outros lugares para que a igreja realmente conheça a Ti, conheça os Teus sonhos, conheça o Teu ciúme, Tua paixão, Teus propósitos e que nós possamos começar a viver esse reino de amor entre nós, mudanças de atitude, mudanças de comportamento vindo de uma vida diferente, de um relacionamento diferente com nossas famílias, com nossas igrejas, com o mundo, que nós possamos ser um testemunho, que as pessoas já comecem a nos agarrar e querer, eu quero que você tenha, porque eu vejo que Deus, o Deus que ama, o Deus que é justo, o Deus que é verdadeiro está com você. Que nós possamos ver isso e que nós possamos corresponder a Ti nesse momento da história em que nós estamos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.